Reis. Primeiro Reis. 1. A sucessão de Davi. 1. Velhice de Davi. O rei Davi estava velho, com idade avançada. Por mais que lhe pusessem vestes, não conseguia se aquecer. Disseram-lhe então seus servos: Procure-se para o Senhor, nosso rei, uma jovem virgem que assista o rei e cuide dele. Ela dormirá sobre o seu seio, e o Senhor nosso rei se aquecerá. Procuraram, pois, em todo o reino do território de Israel, uma jovem bela, e acharam Abisag, de Sunã, e a trouxeram ao rei. Artifícios de Adonias. Essa jovem era extremamente bela. Passou a cuidar do rei e a servi-lo, mas ela não o possuiu. Mas ele não a possuiu. Ora, Adonias, filho de Agite, gabava-se dizendo: Sou eu que vou reinar. Arranjou para si carro e cavalos, além de 50 homens que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, dizendo: Por que fazes isso? Ele era também extraordinariamente belo, e a sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Entrou em entendimento com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar. Que aderiram ao partido de Adonias. Mas o sacerdote Sadoc, Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e seus companheiros, bem como os valentes de Davi, não estavam do lado de Adonias. Quando certa vez Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à pedra que escorrega, situada perto da fonte do pisoeiro, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. Intriga de Natã e de Betsabé. Então Natã disse a Betsabé, mãe de Salomão: Não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que Davi, nosso senhor, o soubesse? Pois, olha, vou agora dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a do teu filho Salomão. Vai ter com o rei Davi e dize-lhe: Senhor, meu rei, porventura não juraste a tua serva? Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? E, enquanto ainda estiveres lá, falando como um rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas palavras. Betsabé foi ter com o rei em seu aposento. Ora, o rei estava muito velho, e Abisag de Sunã o servia. Betsabé se inclinou e se prostrou diante do rei. O rei lhe perguntou: Que desejas? Ela respondeu-lhe: Meu senhor, juraste a tua serva por Yahvé, teu Deus. Teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono. Ora, eis que agora Adonias se tornou rei, e tu, senhor meu rei, não sabes disso. Ele imolou grande número de touros, bezerros cevados e ovelhas, e convidou todos os príncipes reais, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército. Mas não convidou teu servo Salomão. Contudo é para ti, senhor meu rei, que todo Israel dirija o seu olhar, para que lhe indiques quem se sentará sobre o trono do Senhor, meu rei, depois dele. Senão, quando o Senhor, meu rei, tiver adormecido com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos tidos como culpados. Ela ainda estava falando com o rei quando chegou o profeta Natã. Anunciaram ao rei: O profeta Natã está aí. Ele veio perante o rei e se prostrou diante dele, com o rosto em terra. Disse Natã: Senhor meu rei, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e sentar-se-á no meu trono? Pois ele desceu hoje para imolar inúmeros touros, bezerros, cevados e ovelhas,
tendo convidado todos os filhos do rei, os oficiais do exército e o sacerdote Abiatar, e eis que estão comendo e bebendo em sua presença e gritando: Viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Sadoc, nem Banaías, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Porventura foi por ordem do Senhor, meu rei, que isto se fez, sem que tenhas indicado a teus servos quem sucederia no trono ao Senhor, meu rei? Salomão, designado por Davi, é sagrado rei. O rei Davi respondeu: Chamai para mim Betsebeia. Ela veio perante o rei e ficou de pé diante dele. Então o rei fez esse juramento: Pela vida de Yahvé, que me livrou de todas as angústias, como te jurei por Yahvé, Deus de Israel, que teu filho Salomão haveria de reinar depois de mim, e se sentaria em meu lugar no trono, assim o farei hoje. Betsabé se inclinou com o rosto em terra, prostrou-se diante do rei e disse: Viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Depois o rei Davi ordenou: Chamai para mim o sacerdote Sadoc, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Eles vieram perante o rei, e este lhes disse: Tomai convosco a guarda real. Fazei montar na minha mula o meu filho Salomão, e fazei-o descer até Gion. Lá o sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungirão rei de Israel, e vós tocareis a trombeta e gritareis: Viva o rei Salomão! Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono, e reinará em meu lugar. Pois foi a ele que instituí chefe sobre Israel e sobre Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Que assim o ordene Yahvé, o Deus do Senhor, meu rei. Como Yahvé esteve com o Senhor, meu rei, que ele esteja com Salomão, e que ele exalte o seu trono mais do que o trono do rei Davi, meu senhor. Desceram, pois, o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus. Fizeram Salomão montar na mula do rei, Davi, e o conduziram a Gion. O sacerdote de Sadoc apanhou na tenda o chifre do óleo e ungiu Salomão. Soaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Depois todo o povo subiu atrás dele, tocando flauta e exultando com tão grande júbilo que a terra se fendia com seus clamores. O medo de Adonias. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram barulho. Eles tinham acabado a refeição. Joabe ouviu até mesmo o toque da trombeta e perguntou: Por que este barulho e alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias disse: Entra, pois és homem honesto, e certamente trazes boas notícias. Jonatas respondeu a Adonias: De fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. O rei mandou junto com ele o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus fizeram-no montar na mula do rei. E o sacerdote Sadoc e o profeta Natã o ungiram rei em Gion. Voltaram de lá soltando gritos de alegria, e a cidade estava alvoroçada. É este o rumor que acabais de ouvir. Além disso, Salomão já está sentado no trono real. E os oficiais do rei já vieram felicitar o rei Davi, nosso senhor, dizendo: Que Deus glorifique o nome de Salomão mais ainda que o teu, e que ele engrandeça o seu trono mais que o teu. E então o rei se prostrou sobre seu leito, e assim falou: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje alguém sentar-se sobre o meu trono. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico. Levantaram-se e cada qual partiu para um lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi-se agarrar aos chifres do altar. A notícia foi comunicada a Salomão com essas palavras: Eis que Adonias teve medo do rei Salomão e se agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Salomão me jure hoje que não mandará matar seu servo à espada. Salomão respondeu: Se ele se portar como uma pessoa honesta, nem sequer um de seus cabelos cairá por terra, mas se for surpreendido em falta, morrerá. E o rei Salomão ordenou que o descesse do altar. Ele veio e prostou-se diante do rei Salomão, que lhe disse: Vai para casa. Capítulo 2. Testamento e morte de Davi. Aproximando-se o fim de sua vida, Davi ordenou a seu filho Salomão:
Vou seguir o caminho de todos. Ser forte e portar-te varonilmente. Seguirás a observância de Yahvé teu Deus, andando em teus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quando empreenderes e em todos os teus projetos. Para que Yahvé cumpra a promessa que me fez, dizendo: se os teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Sabes também que o que me fez Joabe, filho de Sábia, o que ele fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeté, aos quais matou, vingando em tempo de paz o sangue derramado na guerra e manchando de sangue inocente o cinturão de seus rins e a sandália de seus pés. Agirás com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz ao Sheol. Aos filhos de Bezalai, o Galadita, porém tu tratarás com bondade, e eles estarão entre os que comem a tua mesa, pois tal foi o auxílio que me prestaram quando eu fugia diante do teu irmão Absalão. Tens contigo Semei, filho de Gera, o benjaminita, de Baurim, que me amaldiçoou violentamente no dia em que parti de Manaim. Mas como ele desceu para me encontrar no Jordão, jurei-lhe por Yahvé que eu não o mataria pela espada. Tu agora não deixarás impune. Sensato como és, saberás como tratá-lo para fazer descer ao Sheol com sangue e seus cabelos brancos. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O reinado de Davi sobre Israel durou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, em Jerusalém 33. Morte de Adonias. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e a sua realeza consolidou-se fortemente. Adonias, filho de Agite, foi ter com Betsabé, mãe de Salomão. Ela perguntou: é pacífica a tua visita? Ele respondeu: sim. E disse: tenho algo a te dizer. Ela respondeu: fala. E ele: bem sabes que a realeza me pertencia, e que todo Israel esperava que eu me tornasse rei. Mas a realeza me escapou e foi dada a meu irmão, porque Yahvé lhe havia destinado. Agora só tenho um pedido a fazer-te. Não me recuses. Ela respondeu: fala. E ele: dize, eu te peço, ao rei Salomão, pois ele nada te negará, que me dê Abissag, de Sunã, como esposa. Está bem, respondeu Betsabé. Eu falarei ao rei em teu favor. Betsabé foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe falar de Adonias. E o rei se ergueu para ir ao seu encontro e se prostrou diante dela. Depois sentou-se no trono e mandou colocar um assento para a mãe do rei, e ela sentou-se à sua direita. Disse ela: tenho um pequeno pedido para te falar. Não mo negues. O rei lhe respondeu: pede, minha mãe, que não te negarei. Ela respondeu: que se dê Abissag de Sunã como esposa a teu irmão Adonias. Em resposta, o rei Salomão disse a sua mãe: e por que pedes para Adonias Abissag de Sunã? Pede também para ele a realeza, pois ele é meu irmão mais velho, e já tem do seu lado o sacerdote Abiatar e Joabe, filho de Sarvi. E o rei Salomão jurou por Yahvé, dizendo: que Deus me faça este mal e mande mais algum outro, se Adonias não pagar com a própria vida esta palavra que pronunciou. Pois bem, pela vida de Yahvé, que me confirmou e me fez sentar no trono de Davi, meu pai, e que me deu uma casa como prometera, hoje mesmo Adonias estará morto. E o rei Salomão encarregou disso a Banaías, filho de Joiada, que o feriu e ele morreu. O destino de Abiatar e de Joabe. Ao sacerdote Abiatar, o rei disse: vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte. Mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Yahvé diante de Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai.
E Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Yahvé, cumprindo-se assim a palavra que Yahvé tinha pronunciado contra a casa de Eli em Silo. Quando essa notícia chegou a Joabe, que tinha apoiado Adonias, embora não tivesse apoiado Absalão, ele se refugiou na tenda de Yahvé e se agarrou aos chifres do altar. Comunicaram ao rei Salomão: Joabe se refugiou na tenda de Yahvé e se acha junto do altar. Então Salomão mandou dizer a Joabe: Que há contigo para te refugiares junto do altar? Joabe respondeu: Tive medo de ti e me refugiei junto de Yahvé. Então Salomão mandou Banaías, filho de Joiada, dizendo-lhe: Vai e mata-o. Banaías foi à tenda de Yahvé e disse: O rei ordena: Sai. Não. Respondeu ele: Eu morrerei aqui. Banaías levou a resposta ao rei. Eis o que Joabe disse e o que me respondeu. O rei lhe disse: Faze como ele disse, mata-o e depois sepulta-o. Assim tirarás hoje de cima de mim e de cima da casa de meu pai o sangue inocente que Joabe derramou. Yahvé fará recair seu sangue sobre a cabeça dele, porque ele atacou e matou à espada 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse. Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeté, chefe do exército de Judá. Recaia, pois, o sangue deles sobre a cabeça de Joabe, de sua descendência, para sempre. Mas que Davi, sua descendência, e sua dinastia e seu trono gozem sempre de paz da parte de Yahvé. Banaías, filho de Joiada, partiu, feriu Joabe e o matou, enterrando-o depois em sua casa, no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei colocou Banaías, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar colocou o sacerdote Sadoc. Desobediência e morte de Semei. O rei mandou chamar Semei e lhe disse: Constrói para ti uma casa em Jerusalém, nela habitarás, mas dela não sairás para onde quer que seja. No dia em que saíres e atravessares a torrente do Cedron, tem por certo que morrerás indubitavelmente. Teu sangue recairá sobre a tua cabeça. Semei respondeu ao rei: Está bem, teu servo fará como o Senhor, meu rei, ordenou. E Semei permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas, decorridos 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Semei fugiram para junto de Aquis, filho de Maca, rei de Gate, e avisaram Semei: Teus escravos estão em Gate. Então Semei preparou-se, selou seu jumento e partiu para Gate, a casa de Aquis, a fim de procurar seus escravos. Semei foi e trouxe a Gate seus escravos. Informaram a Salomão que Semei tinha viajado de Jerusalém a Gate e que tinha regressado. O rei mandou chamar Semei e disse: Porventura não te fiz jurar por Yahvé e não te avisei, dizendo: No dia em que saíres para ir, aonde quer que seja, tem por certo que indubitavelmente morrerás? E tu me respondeste: Acho boa a palavra que ouvi. Por que então não observaste o juramento de Yahvé e a ordem que eu te havia dado? Depois o rei disse a Semei: Bem, conheces todo o mal que fizeste ao meu pai. Yahvé vai fazer recair tua maldade sobre tua própria cabeça. Mas bendito seja o rei Salomão, e que o trono de Davi permaneça diante de Yahvé para sempre. O rei deu ordem a Banaías, filho de Joiada, o qual saiu e feriu Semei, e este morreu. E a realeza então consolidou-se nas mãos de Salomão. 2. História de Salomão, magnífico. 1. Salomão sábio. 3. Introdução. Salomão tornou-se genro do faraó, rei do Egito. Tomou por esposa a filha de faraó e introduziu-a na cidade de Davi, até que acabasse de construir o seu palácio, o templo de Yahvé e as muralhas em torno de Jerusalém. O povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, pois até então ainda não tinha sido construída uma casa para o nome de Yahvé. Salomão amou a Yahvé, comportava-se segundo os preceitos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e incenso nos lugares altos. O sonho de Gabaon. O rei foi a Gabaon para lá oferecer um sacrifício, pois era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre aquele altar. Em Gabaon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite.
Deus disse: Pede o que te devo dar. Salomão respondeu: Tu demonstraste uma grande benevolência com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti na fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe guardaste essa grande benevolência e permitiste que um filho dele esteja sentado hoje em seu trono. Agora, pois, Yahvé, meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem que não sabe comandar. Teu servo se encontra no meio de teu povo, que escolheste. Povo tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dá a teu servo um coração cheio de julgamento, para governar teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia governar teu povo, que é tão numeroso? Agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Por que foi este o teu pedido, e já não pediste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti discernimento para julgamento? Vou fazer como pediste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como ninguém teve antes de ti, e ninguém terá depois de ti. E também o que não pediste, eu te dou, riqueza e glória, tais que não haverá entre os reis quem te seja semelhante por toda a tua vida. E se seguires os meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como o fez teu pai Davi, dar-te-ei uma vida longa. Salomão despertou e viu que aquilo foi um sonho. Voltou a Jerusalém e pôs-se diante da arca da aliança do Senhor. Ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão e deu um banquete para todos os seus servos. O julgamento de Salomão. Então 2 prostitutas vieram ter com o rei e apresentaram-se diante dele. Disse uma das mulheres: Ó meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa e eu dei à luz junto dela na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, essa mulher também teve uma criança. Estávamos juntas e não havia nenhum estranho conosco na casa, somente nós duas. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, o sufocou. Ela então se levantou durante a noite e retirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia. Colocou-o no seu regaço, e no meu regaço pôs seu filho morto. Levantei-me de manhã para amamentar meu filho, e encontrei-o morto. Mas de manhã eu o examinei e constatei que não era o meu filho, que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não é verdade. Meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra protestava: É mentira, teu filho é o que está morto e o meu é o que está vivo. Estavam discutindo assim diante do rei, que sentenciou. Uma disse: Meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra responde: Mentira, teu filho é o que está morto e o meu é o que está vivo. Tracei-me uma espada, ordenou o rei. E levaram-lhe a espada. E o rei disse: Cortai o menino vivo em 2 partes e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, pois suas entranhas se comoveram por causa do filho, dizendo: Ó meu senhor, que lhe seja dado então um menino vivo. Não o matem de modo nenhum. Mas outro dizia: Ele não seja nem meu nem teu, cortai-o. Então o rei tomou a palavra e disse: Dai a primeira a criança viva, não a matem, pois é ela sua mãe. Todos Israel soube da sentença que o rei havia dado, e todos lhe demonstraram muito respeito, pois viram que possuíam a sabedoria divina para fazer justiça. Dá uma pausa aqui, continuando no próximo.